Fala pessoal, tudo bem com os senhores? Eu sou o professor Altrei Duarte e hoje eu vou trazer uma dica sobre direito penal militar. Vou falar hoje de um crime que gera muita polêmica na doutrina, em concurso, sempre gera algumas dúvidas. Então hoje a gente vai analisar com calma para pacificar todos os entendimentos sobre esse crime. Vamos nessa, pessoal. Então vamos falar hoje, sobre o crime de recusa de obediência, um crime que está previsto no artigo 163 do Código Penal Militar. O que fala o artigo 163? Recusar a obedecer ordem superior sobre assunto ou matéria de serviço ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução. Pena: detenção de 1 a 2 anos, se o fato não constitui crime mais grave, tá certo, senhores? Então, esse crime aqui, ele é bem específico quando ele fala recusar a obedecer ordem do superior, tá certo, pessoal? Então, vamos aqui, ó, um bizu bem importante, pessoal, que gera muita dúvida quando o candidato vai fazer a prova, é que insubordinação é o gênero do qual pertence o crime recusa de obediência, que é a espécie. Insubordinação é gênero. Então, insubordinação é gênero, tá, pessoal? Então, não existe crime de insubordinação, tá certo, pessoal? Não existe esse tipo penal. Ele vai ser um capítulo lá do Código Penal Militar. E o sujeito ativo desse crime, pessoal? Quem é o sujeito ativo? Quem é que pratica o crime? Então, só pode ser militar da ativa, militar ativa. E o que ele tem que ter? Qual a característica especial que ele tem que ter? Ele tem que ser inferior, hierárquico. Inferior e hierárquico, tá certo? Então, tem que ter essa relação de hierarquia. Agora, o sujeito passivo, aquele que sofre esse crime, vai ser o superior hierárquico, né? Hierárquico. Mas também vai ser o Estado, né? Então vai ter esses dois sujeitos passivos aqui. E é um crime militar próprio, tá, pessoal? Ou seja, só militar pode praticar, certo? Então, militar próprio, só o militar pratica. Outra coisa, pessoal, que é importante nesse crime é um assunto aí que a doutrina ela se atém bastante, é se pode ser cometido esse crime por militar federal contra militar estadual ou militar estadual contra militar federal. Por exemplo, pode um oficial do exército ele dá uma ordem para um soldado da PM em uma situação ali que esse soldado da PM está de serviço, esse militar do exército tem seu momento de folga, e dá essa ordem e vai lá o soldado da PM se recusa a cumprir essa ordem. Uma corrente diz que há o crime de recusa de obediência, uma corrente minoritária. A corrente majoritária, que é a qual eu sigo e quem é um dos autores que fala, que aceita essa corrente, que adota essa corrente, é o professor Cícero Robson Coimbra Neves. Ele diz que não há esse crime quando um militar aí estadual
ele recusa a obediência aí do oficial do exército, por exemplo, quando ele está em seu momento de folga, não está em uma operação conjunta, em uma operação de paz, por exemplo. Porque não há hierarquia entre esses militares, tá certo, pessoal? Porque lá quando a Constituição ela separou os entes, né, ou a União, os estados e municípios, ela deu autonomia. Então, tudo isso aí está interligado pelo chamado Pacto Federativo, tá certo? E cada um desses entes possui órgãos autônomos sem relação hierárquica com os órgãos de outros entes, tá certo, pessoal? Então, é a corrente aí que majoritária, tá certo? Então, professor Cícero, ele fala que não é possível. Então, não é possível esse crime. Não cabe. E a consumação, senhores? Como é que vai se consumar esse crime, tá certo? Então, esse crime aí, para ele se consumar, senhores, tem que ter ali a, o inferior não cumprir a ordem, tá? Ele deixa de cumprir, de recusar essa obediência. Então, por ação ou omissão, tá certo? Então, recusa aí, deixa de cumprir a ordem, não cumpre a ordem, né? Seja por ação ou omissão. E também ele tem que ter a intenção de afrontar o superior. Mas essa afronta imediata ali, né? Afronta ao superior. Outra questão, pessoal, aí que é bem importante a gente destacar. Nosso Código Penal, ele não adotou o princípio da obediência cega. O que o princípio da obediência cega diz? Que o indivíduo ali, ele tem que, quando recebe a ordem do superior, ele vai e cumpre essa ordem de maneira imediata, sem se ater ao teor dessa ordem. Então, a não adoção do princípio da obediência cega, ela diz que ele está previsto no artigo 38, parágrafo 2º do CPM, o qual aduz que, se a ordem do superior tem por objeto a prática de ato manifestamente criminoso, então um ato é claramente criminoso, tá certo? Ou há excesso nos atos ou na forma de execução, é punível também o inferior, tá, pessoal? Então, importante isso. Então, a gente fala assim, poxa, ordem absurda não se cumpre, né? Na caserna a gente tem esse jargão aí, ordem absurda não se cumpre. Não é bem assim uma ordem absurda a, a revelia, né? Qualquer ordem absurda a gente não cumpre, né? Mas tem que ter isso aqui, que é a prática objeto de a prática de ato manifestamente criminoso e o excesso ali, né, nos atos ou na forma de execução, tá certo? Um bizu, pessoal, é que ele difere do crime de desobediência. O crime de desobediência ele é voltado basicamente para o particular, tá certo? Então é um crime militar em prol, voltado lá para a administração pública militar, tá certo? Bom, nós temos um exercício, pessoal, aqui para massificar, que foi a Marinha aplicou na sua prova lá para quadro técnico, e essa questão ela é bem letra de lei, e ela fala o seguinte: de acordo com as disposições do Código Penal Militar, a conduta de recusar obedecer à ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução corresponde ao tipo penal de. Vamos lá ver, senhor, se nós temos o tipo penal de insubordinação. Tem? Tem, com certeza tem lá. Mas como a gente agora nós estamos safos aí, né, nessa diferença, né? Vamos marcar a alternativa
eco, né, senhores? Então aqui a gente vai marcar a alternativa eco, né, que é a recusa de obediência, tá certo? Então, letra de lei aí, tranquilo, tá? Agora, então, senhores, eu espero ter esclarecido um pouco sobre esse crime, tá certo? Um crime aí que pode cair em provas, sejam seja em provas para concursos militares estaduais, seja para concursos federais. Então, fiquem de olho nessa dica e nos acompanhem nas redes sociais. Até logo, fé na missão!